Olá, paz seja com todos! Como vocês estão? Seguindo a nossa jornada de leitura bíblica, estamos lendo o segundo livro de Samuel. Hoje vamos ler o capítulo 20, 21 e 22. Vamos lá? Pega a sua Bíblia aí para acompanhar. Segundo Samuel, capítulo 20. Então se achou ali por acaso um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim, o qual tocou a buzina e disse: Não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé, cada um às suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel deixaram de seguir Davi e seguiram Seba, filho de Bicri. Porém os homens de Judá se uniram ao seu rei, desde o Jordão até Jerusalém. Vindo, pois, Davi para sua casa a Jerusalém, tomou o rei as 10 mulheres, suas concubinas, que deixara para guardarem a casa, e as pôs numa casa em guarda, e as sustentava. Porém não entrou a elas. Estiveram encerradas até o dia da sua morte, vivendo como viúvas. Disse mais o rei a Amasa: Convoca-me os homens de Judá para o terceiro dia, e tu, então, apressa-te aqui. E foi Amasa para convocar a Judá, porém demorou-se além do tempo que lhe tinha designado. Então disse Davi a Abissai: Mais mal agora nos faz Seba, o filho de Bicri, do que Absalão, pelo que tomou tu os servos de teu senhor e persegue-o para que, porventura, não ache para si cidades fortes, e escape dos nossos olhos. Então saíram atrás dele os homens de Joabe, e os quereteus, e os peleteus, e todos os valentes. Estes saíram de Jerusalém para irem atrás de Seba, filho de Bicri. Chegando eles, pois, à pedra grande que está junto a Gibeão, Amasa veio perante eles, e estava Joabe cingido de sua roupa que vestiu, e sobre ela um cinto com a espada, e em seus lombos na sua bainha, e, adiantando-se ele, lhe caiu. E disse Joabe a Amasa: Vai contigo bem, meu irmão? E Joabe, com a mão direita, pegou a barba de Amasa para o beijar. Amasa não se resguardou da espada que estava na mão de Joabe, de sorte que este o feriu com ela na quinta costela e lhe derramou por terra as entranhas, e não feriu segunda vez, e morreu. Então Joabe e Abissai, seu irmão, foram atrás de Seba, filho de Bicri. Mas um dentre os moços de Joabe parou junto a ele e disse: Quem há que bem queira Joabe, e quem seja por Davi, siga a Joabe. Amasa estava envolto no seu sangue, no meio do caminho, e vendo aquele homem que de todo o povo parava, desviou a Amasa do seu caminho ao campo e lançou sobre ele um manto, porque via que de todo aquele que chegava a ele parava. E como estava apertado do caminho, todos os homens seguiram a Joabe para perseguirem a Seba, filho de Bicri. E passou por todas as tribos de Israel até Abel-Bet-Maaca e a todos os beritas, e ajuntaram-se todos também o seguiam. E vieram e cercaram em Abel-Bet-Maaca e levantaram uma tranqueira contra a cidade, assim que já estava em frente do antemuro. E todo o povo que estava com Joabe batia no muro para o derribar. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: Ouvi, peço-vos, ouvi. Peço-vos que digais a Joabe: Chega-te cá, para que eu te fale. Chegou-se a ela e disse à mulher: Tu és Joabe? E ele disse: Eu sou. E ela lhe disse: Ouve as palavras da sua serva. E disse ele: Ouço.
Então falou ela dizendo: antigamente costumava-se falar dizendo: certamente pediram conselho a Abel e assim o cumpriam. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis de Israel, e tu procuras matar uma cidade que é mãe de Israel? Por quê? Pois devorarias a herança do Senhor? Então respondeu Joabe e disse: longe, longe de mim que tal faça, que eu devore ou arruíne. A coisa não é assim. Porém, um só homem do monte de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entregai-me só este, e retirar-me-ei da cidade. Então disse a mulher a Joabe: eis que te será lançada a cabeça pelo muro, a sua cabeça pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, entrou a todo o povo e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a lançaram a Joabe. Então tocou este a buzina e se retiraram da cidade, cada um para suas tendas. E Joabe voltou a Jerusalém ao rei. E Joabe estava sobre todo o exército de Israel, e Benaia, filho de Joiada, sobre os quereteus e sobre os peleteus, e Adorão sobre os tributos, e Josafá, filho de Ailube, era o chanceler. E Seva, o escrivão, e Zadok e Abiatar, os sacerdotes. E também Ira, o Jairita, era o oficial mor de Davi. Capítulo 21. E houve em dias de Davi uma fome de 3 anos, de ano em ano. E Davi consultou o Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes perguntou: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. E os filhos de Israel lhes tinham jurado, porém Saul procurou feri-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: que queres que eu vos faça? E que satisfação vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhes disseram: não é por prata nem por ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: que é, pois, que quereis que vos faça? E disseram ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum em Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, e o eleito do Senhor. E disse o rei: eu vos darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor, que entre eles houvera entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, a Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, o Meolatita. E os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte, perante o Senhor, e caíram estes 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiros, no princípio da cega das cevadas. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício e estendeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da cega até que destilou a água sobre ele do céu. E não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. E foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá,
concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da rua de Bet-seã, onde os filisteus os tinham pendurado, quanto os filisteus feriram a Saul em Gilboa. E fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul, de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai, e fizeram tudo o que o rei ordenara, e, depois disso, Deus se aplacou para com a terra. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi, e com ele e os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. E Isbi-Benob, que era dos filhos dos gigantes, e o peso de cuja lança tinha 300 siclos de cobre, e que cingia uma espada nova, este intentou ferir Davi. Porém, Abissai, filho de Zeruia, o socorreu, e feriu o filisteu, e o matou. Então os homens de Davi se juraram, dizendo: Nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. E aconteceu depois disso que houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Uzatita, feriu Asaf, que era dos filhos dos gigantes. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe, e Elanã, filho de Jare-Oregim, o Belemita, feriu Golias, o geteu, de cuja lança era haste como o eixo de tecelão. Houve ainda também outra peleja contra Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos e em cada pé outros 6. 24 por todos. E também este nascera dos gigantes. E injuriava Israel, porém Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram dos gigantes em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. Capítulo 22. E falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Disse, pois: O Senhor é o meu rochedo, é o meu lugar forte e o meu libertador. Deus é o meu rochedo, e nele confiarei, o meu escudo e a força da minha salvação, e o meu alto retiro e o meu refúgio, o meu salvador. De violência me salvaste. O Senhor, digno de louvor, invoquei e de meus inimigos fiquei livre. Porque me cercaram em ondas de morte, as torrentes de Belial me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, e encontraram-me laços de morte. Estando em angústia, invoquei ao Senhor, e ao meu Deus clamei. Do seu templo ouviu ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos teus ouvidos. Então se abalou e tremeu a terra, os fundamentos do céu se moveram e abalaram, porque ele se irou. Subiu a fumaça de seus narizes, e da sua boca um fogo devorador. Carvões se encenderam dele. E abaixou os céus, e desceu, e uma escuridão havia debaixo de seus pés. E subiu um querubim, e voou, e foi visto sobre as asas do vento. E por tendas pôs as trevas e ao redor de si. Ajuntamento de águas, nuvens dos céus. Pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acenderam. Trovejou desde o céu o Senhor, e o Altíssimo fez soar a sua voz. E disparou flechas, e as dissipou, raios,
e os perturbou. E apareceram as profundezas do mar, os fundamentos do mundo se descobriram. Pela repreensão do Senhor, pelo sopro do vento dos seus narizes, desde o alto enviou e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu possante inimigo e daqueles que me tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu. Encontraram-me no dia da minha calamidade, porém o Senhor se fez o meu esteio. E tirou-me para o largo e arrebatou-me dali, porque tinha prazer em mim. E recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos me retribuiu, porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus, porque todos os seus juízos estavam diante de mim, e de seus estatutos me não desviei. Porém fui sincero perante ele, e guardei-me da minha iniquidade, e me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a minha pureza diante dos seus olhos. Com o benigno te mostras benigno, com o varão sincero te mostras sincero, com o puro te mostras puro, mas com o perverso te mostras avesso. E o povo aflito livras, mas teus olhos são contra os altivos, e tu os abaterás. Porque tu, Senhor, és a minha candeia, e o Senhor clareia as minhas trevas. Porque contigo passo pelo meio de um esquadrão, pelo meu Deus salto um muro. O caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor é refinada. Ele é escudo de todos os que nele confiam. Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Faz ele os meus pés como os das servas, e me põe sobre as minhas alturas. Instrui as minhas mãos para a peleja, de maneira que um arco de cobre se quebra pelos meus braços. Também me deste o escudo da tua salvação, e pela tua brandura me vieste a engrandecer. Alegraste os meus passos debaixo de mim. Alargaste os meus passos debaixo de mim. E não vacilaram os meus artelhos. Persegui os meus inimigos e os derrotei. E nunca me tornei até que os consumisse. E os consumi e os atravessei, de modo que nunca mais se levantaram, mas caíram debaixo dos meus pés. Porque me cingiste de força para a peleja. Fizeste abater debaixo de mim os que se levantaram contra mim. E deste-me o pescoço de meus inimigos, daqueles que me tinham ódio, e os destruí. Olharam, porém, não houve libertador. Sim, para o Senhor, porém, não lhes respondeu. Então os moí como pó da terra, como a lama das ruas os trilhei e dissipei. Também me livraste das contendas do meu povo. Guardaste-me para a cabeça das nações. O povo que não conhecia me servirá. Os filhos de estranhos me sujeitaram. Ouvindo a minha voz, me obedeceram. Os filhos de estranhos descaíram e, cingindo-se, saíram dos seus encerramentos. Vive o Senhor, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação. O Deus que me dá inteira vingança e sujeita os povos debaixo de mim. O que me tira dentre os meus inimigos. E tu me exaltas sobre os que contra mim se levantam. Do homem violento me livras. Por isso, ó Senhor, te louvarei entre as nações e entoarei louvores ao teu nome.
Ele é a torre das salvações do seu rei e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com sua semente para sempre. Concluímos assim a leitura de hoje. Feche os seus olhos, eu posso orar por você? Pai, em nome de Jesus, te dou graças pelo dia de vida, pelo pão de cada dia, pelo ar que respiramos. Parecem tão simples estas coisas, né? O pão de cada dia, o ar. Mas existem tantas pessoas desesperadas, em hospitais às vezes buscando pelo ar e não encontram. Existem tantos famintos na terra, Senhor, que gostariam de ter um pedacinho de pão e não têm. Eu te dou graças, Senhor, pelo dia de vida, porque amanhecer e ter o prazer de viver este dia, de lutar as guerras deste dia e de viver as vitórias deste dia, Senhor, é um privilégio. Obrigada, Deus. Muito obrigada. Assim como Davi, Senhor, levantou este clamor ao Senhor, te agradecendo por toda a beneficência que o Senhor havia feito com ele, Rei de Israel. Senhor, eu te agradeço por todo o bem que o Senhor tem feito à minha casa. Obrigada, Senhor, pela família que o Senhor me concedeste. Obrigada pelos meus familiares. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Eu te dou graças. Eu entrego a ti, Senhor, mais uma vez, todos eles em tuas mãos, porque são teus. Toma a vida deles, ó Deus. Que sempre seja feita a tua vontade na vida de cada um deles e na minha também. Senhor, eu te apresento agora cada alma que tenha ouvido, Senhor, a tua doce palavra, a tua instrução, as tuas leis, porque assim diz o Senhor, medita nas minhas leis de dia e de noite, para fazer tudo quanto nela está escrito, e tudo te irá bem. Obrigada, Senhor. Obrigada. Gratidão. Eu te dou graças. Eu te apresento este momento, e não somente este momento, e não somente cada vida que está aí, Senhor, do outro lado, ouvindo esta oração. Senhor, cuida de nós por toda a nossa vida, até que o Senhor venha para nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Não se esqueça de comentar, curtir e compartilhar. Às vezes tem uma pessoa que está precisando ouvir esta oração. Às vezes tem alguma pessoa aí próxima de você que está precisando começar a ouvir a palavra de Deus, porque é ela que transforma as nossas vidas. Beijos, Deus abençoe, tchau, tchau!